Fala pessoal, como eu tinha prometido, tô gravar a resolução aqui da prova de vocês, que aí fica melhor, né, para quem precisa revisar alguma coisa no futuro, e também eu posso dar continuidade à matéria, né, me dando mais abertura para a gente avançando, termina as partes de integração e depois começar equações diferenciais ordinárias, né? Então vamos lá. Então, a primeira questão aqui da prova de vocês era essa, né? Da parte 1 da terça-feira. Encontre a antiderivada mais geral da função. Eu tenho aqui a função. A gente sabe que duas derivadas são diferentes a menos de uma constante, né? Então, a mais geral possível vai ser uma antiderivada com uma constante. Então, a gente sabe que a derivada da nossa antiderivada é igual à função, né? Com base com o que a gente viu lá no começo do curso, eu vou quebrar essa função aqui em 3 partes, né? Aqui eu errei, é f de t, mas quem deixou f de x, o f de t, tá tudo certo. Então f de t é igual a 2t, raiz de t é a mesma coisa que t elevado a meio, menos 4t sobre t elevado a meio, mais 3 raiz de t sobre raiz de t. Como nosso domínio aqui é diferente de zero, o t, então a gente pode dividir aqui, isso daqui dá 1, né? Então aqui a gente tem que, usando a propriedade de potência, 2t elevado a 1 menos meio, menos 4t elevado a menos meio, mais 3. Isso daqui é 2 elevado a meio, 2t elevado a meio, menos 4t elevado a menos meio, mais 3. Tá bom? Então, nossa antiderivada, ou seja, qual a função tal que a gente deriva e dê o fzinho de t, é f de t igual a 2t elevado a meio mais 1, processo inverso, né? Então, quando a gente derivar isso daqui vai repetir embaixo, né? Mais 1. Então, derivei isso, regra do tombo, esse cara veio para baixo, cancelou com o denominador, subtrai 1, volta para o que eu tinha, né? E a gente continua aqui nos demais. 4t menos meio com mais 1. Aqui fica 1 menos meio. E por fim, mais... Qual cara que eu derivo da t? 3, desculpa. 3t, né? Derivada do t dá 1. Mais uma constante. Que aí com essa constante vai ser a mais geral possível, né? Porque elas são diferentes, quaisquer duas antiderivadas a menos de uma constante, né? E isso daqui no final fica 2t elevado a 3 meios sobre 3 meios menos 4 menos meio com mais 1 dá meio. Então aqui meio também. Mais, aqui é t, 3t. Mais a nossa constante. Então, portanto, a nossa antiderivada mais geral é
divisão de fração. Então a gente tem 4 terços de t elevado a 3 meios, menos 8 t elevado a meio, ou raiz de t, mais 3t, mais uma constante. Beleza, pessoal? Então esse daqui é a nossa 1, tá? E aí a gente vai para a nossa 2. Eu só vou pegar ela aqui. Determine uma região cuja área é igual ao limite. A área é igual a esse limite. Eu deixei bem observado. Não é para calcular o limite, tá? Não é essa a ideia. Então só determinar a região, para ver se entende a ideia aqui por trás da soma de Riemann, tá? Então quem calculou aí, eu não vou corrigir não, tá? Quem fez esse cálculo desse limite aí, eu não vou corrigir, não vou considerar, tá? Então a gente sabe que do que a gente viu lá sobre a soma de Riemann, a gente tem que, lembra que abaixo do eixo x, o valor da área embaixo da curva vai ser negativo, porque os valores de imagem da função é negativo, tá? E para ser a área, de fato, da geometria, a gente tem que atribuir o sinal negativo para ficar positivo e tem que dividir em partes, né? A nossa soma de Riemann, limite de n tendendo a infinito. Como já tem um n infinito aqui, eu vou assumir que a nossa partição tem o mesmo tamanho de subintervalos, porque se não for assim, lembra do que eu fiz lá em aula, que a gente tem que tomar o intervalo maior e tender ele a zero, porque todos os outros vão tender a zero, né? Mas aqui a partição, ela tem o mesmo tamanho, né? Então, somatório de I de 1 até n subintervalos da nossa função avaliada nos pontos amostrais, e aqui ΔX, que os subintervalos são os mesmos, tá? E aí isso daqui vai ser igual a esse nosso limite. N tendendo a infinito, de somatório de variando de 1 até n. Como aqui tem o nosso ΔX, eu vou mudar a ordem aqui, usando a comutatividade, I sobre n elevado ao cubo vezes 1 sobre n. E esse cara aqui, vamos ver se vai ser a nossa área embaixo da curva, né? E aqui é o seguinte, essa questão não tem uma resposta única, tá? Você pode ter várias regiões, por isso não precisa calcular isso, né? O resultado disso pode dar várias regiões diferentes, que tem esse mesmo valor de área, né? Então vamos pensar aqui no mais simples, tá? Se a gente tomar... Então uma possibilidade é, se tomarmos o intervalo 0, 1, se a gente toma esse intervalo 0, 1, a gente tem que o A é igual a 0 e B igual a 1. Então, os nossos subintervalos vão ser... Aí vai dar esse cara aqui, porque a diferença tem que ser 1, né? 1 menos 0 dá 1, por isso que eu escolhi esse subintervalo. Eu poderia ter escolhido 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, etc. Escolhi o 0, 1, é o mais simples, porque cada ponto amostral aqui, se eu tomar ele como o limite esquerdo, a gente vai ter o 0 mais I vezes ΔX, né? Cada ponto
amostral nosso, tá bom? Então por isso que esse cara aqui é 0,1, porque a diferença tem que dar 1, né? Então vai ficar B menos A, e a gente só vai confirmar. B menos A, que é 1 menos 0, sobre N, isso é 1 sobre N, que é exatamente esse cara aqui, que é esse cara aqui, tá? Beleza, a gente determinou esse daqui. E aí quem que vai ser a nossa curva? Dado isso daí, né? A gente pode tomar os nossos pontos amostrais aqui como os extremos esquerdos, tá? Então, usando a mesma notação no livro, que é o xi. Isso daqui vai ser o ponto A mais I delta x, tá? A gente fez toda essa dedução nas aulas, eu fiz a construção geométrica, fiz os gráficos e tudo mais, tá? Então não vou fazer de novo não. Nosso A aqui é o 0. Então 0 mais I, nosso ΔX é 1 sobre N. Então, cada ponto amostral nosso vai ser I sobre N, tá? Beleza, a gente tem um I sobre N aqui. Tá vendo? Né? Aqui está elevado ao cubo. Então, a nossa curva vai ser desse tipo. F de x igual a x ao cubo. Aí vai ficar f de xi dos pontos amostrais. Isso vai dar I sobre N ao cubo vezes ΔX, que é 1 sobre N. Então, qual que é a região? A região... Uma região possível, na verdade, porque não tem uma resposta única. Uma região possível é a área abaixo da curva f de x, ou y igual a x ao cubo, no intervalo 0, 1, tá? Beleza? Então, eu não fiz o cálculo do limite, certo? Eu determinei a região. Era isso, tá? Aí, para vocês visualizarem, estão vendo aí, né? Esse daqui é para a função x ao cubo, no intervalo de 0 a 1. Tá? Se aumentar aqui, tá vendo? Então é isso. A gente vai tomando o limite dos subintervalos. Aqui todos têm o mesmo tamanho, até n tendendo a infinito. A região o quê? A região é essa curva aqui, a área embaixo da curva x ao cubo, no intervalo de 0 até 1. Tá? E aí, só por um exemplo, para mostrar que tem outras, se eu fizesse 1, 2, se eu tomasse intervalo 1, 2, então outra região possível. Então, se a gente toma intervalo 1, 2, tá? A diferença vai dar 1. Né? Então, a gente tem que ir no ΔX, que é B menos A sobre N. Se todos têm o mesmo tamanho de subintervalo, então o nosso A é 1 e o nosso B é 2. 2 menos 1 dá 1 sobre N. Ok. É o que a gente já tem aqui, a gente tem que ter isso, né? Tá, e os nossos pontos amostrais agora. O nosso A é 1 agora, né? Então isso daqui vai ficar 1 mais I vezes ΔX. ΔX é 1 sobre N. Então isso daqui vai ficar 1 mais I sobre N. Beleza? Para eu avaliar minha função nesse ponto amostral que tem a ver com os pontos que eu pego do extremo esquerdo de cada subintervalo,
Então tem que ter alguma coisa, esse cara, na nossa função, menos 1, para eliminar esse 1 aqui, fica só I sobre N, tá? Então, a nossa curva vai ser desse tipo. F de x é igual a x menos 1 ao cubo, tá? Porque fazendo isso, a gente tem que F de xi é igual a nosso x é esse cara aqui, 1 mais I sobre N, menos 1 está aqui, ao cubo. 1 menos 1 vai embora, tá 0. Isso daqui fica I sobre N ao cubo, que é exatamente esse cara aqui. Certo? Então essa é uma outra região. E eu vou mostrar ela aqui também. E também está dando a área sobre a curva, né? Do 0 até 1, vê que o x menos 1 ao cubo fica negativo. Eu teria que colocar um negativo na frente para dar a área, né? Ó. De 1 até 2 fica esse cara aqui. Dá o mesmo valor. Dá o mesmo valor de área, sem calcular o limite. Tá? Então é uma outra região. É uma outra curva, só que no subintervalo de 1 até 2. Dá exatamente a mesma área. Não precisei fazer conta. Tá? Se eu tomasse os caras da direita, ó, tá? Isso a gente viu em aula também, né? Tem uma questão que eu coloquei para fazer os pontos médios, né? Que acho que é a 3 ou a próxima, né? Então, beleza, pessoal? Essa é a questão 2, tá? Para entender o conceito mesmo por trás, tá? Não é só conta, né? Agora a questão 3, tá? Copiar aqui. Então, vamos para a nossa questão 3, tá? Então, se f de x é igual a x ao quadrado menos 4, no intervalo de 0 a 3, avalie a soma de Riemann com n igual a 6, tomando os pontos amostrais como pontos médios, tá? Aqui eu já coloquei o gráfico, né? Na região que me interessa, de 0 até 3, de x ao quadrado menos 4. É bem tranquilo, tá? É uma parábola, né? Beleza? A gente sabe aqui que as raízes estão em 2 e menos 2, né? Como ele quer de 0 até 3, então só vai ter um ponto de inversão aqui. Então ele quer para avaliar a soma de Riemann para n igual a 6. Então a gente tem 6 subintervalos. Aqui é 1, 2, 3. Então a gente subdivide cada cara desses, né? Então deixa eu dar um zoom aqui. Então se a gente subdivide aqui, esse cara aqui é o nosso meio. Esse cara aqui vai ser 1 mais 2 dividido por 2. Então 1 mais 2 dá 3. Esse cara aqui é 3 sobre 2. E esse daqui vai ficar 2 mais 3, 5 dividido por 2, 5 sobre 2. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 subintervalos, tá? Que é o que ele pediu, né? Tá bom. Então vou fazer aqui pegar os pontos médios agora. Os pontos médios vai ser como? Aqui vai ficar a mesma coisa. Peguei o ponto médio entre 0 e 1. E agora eu vou pegar o ponto médio entre 0 e meio. Vai ficar 0 mais meio dividido por 2, 1 quarto. Então em vermelho eu vou fazer os pontos médios. Então vai ficar 1 quarto. Meio com mais 1, 3 meios. Certo? Dividido por 2, 3 quartos. Tá aqui 3 quartos. Agora aqui, 1 mais 3 meios, 5 meios.
dividido por 2, 5 quartos. Agora aqui, 3 meios mais 2 vai ficar 7 meios dividido por 2, 7 quartos. 7 quartos. E esse cara aqui, 2 mais 5 meios, vai ficar 9 meios dividido por 2, 9 quartos. E agora esse daqui, 5 meios mais 3, vai ficar 11 meios dividido por 2, 11 quartos. Tá? Então os vermelhos são correspondentes aos nossos pontos médios, tá? Então, a gente vai calcular as imagens com base nesses caras. Então, beleza, tá? Acelerei aí para não, né? Mas só fazendo esboço assim e tal, já tá bom em prova, tá? Porque a resolução eu gosto de fazer certinho e tal, até que vocês podem alguém usar para estudar depois alguma coisa, tá? Para reavaliação final, para quem ficar de recuperação, tá? Então, tá aqui. Então, a gente tem os nossos 6 retângulos, né? E uma aproximação aqui, e já toma cuidado com a B, tá? Porque isso daqui não é área sobre a curva. De 0 até 2 é menos a área, entre aspas, né? A área vai ser menos a soma de rima de 0 até 2, tá? Porque aqui vai dar negativo, toma cuidado com isso. Tá? Enfim. Então a gente vai avaliar a soma, que é a primeira parte. Então vai ficar os nossos pontos amostrais, que é os pontos médios, que vai ser xi. Então, esse primeiro aqui, meio, por exemplo. Então a gente pegou o cara anterior, que seria o 0. Então xi menos 1. Somou com o posterior, xi. Né? Dividido por 2. Tá? Então, nossos pontos médios são todos calculados assim, para todo I de 1, né? Então, x1, x2, x3, x4, x5, x6, tá? Então, de 1 até 6. E variando de 1 até 6, né? Beleza? Então, a soma de rima vai ficar soma de 1 até 6 da função f avaliada nos pontos médios vezes o nosso ΔX. Nosso ΔX é quem? É B menos A sobre N. N igual a 6, certo? B é 3, menos A, que é 0, por 2. Então, isso daqui é 3 sobre 2. Então, isso daqui vai ficar somatório de I1 até 6. Nossa função, então, é x dos pontos médios elevado ao quadrado menos 4, vezes ΔX, que é 3 sobre 2. Tá? Beleza? E aí eu vou substituir direto, que eu já fiz aqui no gráfico, tá? Então vai ficar 3 meios eu coloco para fora. Somatório de I1 até 6 de xi, cada ponto médio menos 4, aqui é quadrado, né? Então isso daqui vai ficar 3 sobre 2 vezes. Primeiro ponto médio, coloquei aqui, 1/4, né?
Então, 1/4 ao quadrado, menos 4. Próximo, 3/4. 3/4 ao quadrado, menos 4. Próximo, 5/4. 5/4 ao quadrado, menos 4. Próximo, 7/4. 7/4 ao quadrado, menos 4. Próximo, 9/4 ao quadrado, menos 4, né? E por fim, mais 11/4 ao quadrado, menos 4. Isso daqui é 3/2 vezes. Aqui eu tenho vários 4s, né? Embaixo e em cima, eu posso pôr tudo. Eu posso pôr esses caras aqui em evidência, por exemplo. Então vai ficar 1/4 ao quadrado vezes 1 ao quadrado, que dá 1, mais 3 ao quadrado, que é 9, mais 5 ao quadrado, que é 25, mais 7 ao quadrado, que é 49, mais 9 ao quadrado, que é 81, mais 11 ao quadrado, que é 121. Tá? E aqui aparece o 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, menos 6 vezes 4. Tá? Então, isso daqui vai ficar 3/2 vezes 1/4 ao quadrado. Essa soma aqui vai ficar estou fazendo aqui, lembrando que eu deixei usar calculadora simples, tá? 286 menos 6 vezes 4, 24. Tá? Aqui é par, dá para dividir por 2, né? 286 por 2, 143. Então, isso daqui vai ficar 3/2, simplificou por 2. Simplificou por 2, isso aqui ficou sobre 8, né? 4 vezes 4, 16, simplifica por 2. Aqui 143, menos 24. Tá? Isso daqui vai ficar 3/2 vezes... Aqui é 143, menos 24 vezes 8 sobre 8. Isso daqui vai ficar 3/2. Na verdade, 3, fazer assim, 3/2 vezes 143 menos 24 vezes 8. Menos 49. Menos 49 sobre 8. Menos 49 sobre 8. E aqui eu tenho um 3, né? Fiz besteira aqui. Fiz a conta errada, tá? Ó. Aqui é... número de pontos amostrais é 6. Fiz a besteira aqui, tá? Tudo bem. Vocês sabem que eu não sou bom de conta não, né? Eu sou ruim. Então, simplifiquei 3 por 3 dá 1. 6 por 3 dá 2, tá? Então aqui é só fazer no lugar 3/2, trocar tudo por 1/2, tá? Oito vezes 2, 16. Então a gente tem que a nossa soma de Riemann para 6 subintervalos dá menos 49 sobre 16. O que a soma de Riemann representa? Então, então ela representa a soma da área dos dois retângulos acima do eixo X, tá aqui, menos a soma da área dos 4 retângulos abaixo do eixo X. Então, menos
tá? Quem colocou somente a área abaixo da curva e tal, não tá totalmente certo não, tá? Tá vendo aqui, ó? Para ser isso, seria que ter somente acima do eixo X. E o diagrama tá aqui em cima já, tá? Esse é o diagrama. Beleza? Tinha vários exercícios no livro disso, etc, tá? Eu expliquei ainda, fiz lá quando a área, quando vai ser valor de área mesmo, quando estiver abaixo da curva, negativo, tudo isso daí eu expliquei em aula também, tá? Agora, tranquilo? Questão 4 é para avaliar essa integral aqui, tá? Definida. Nota que o e é um número real, tá? É constante. Então, se ele é constante, ele sai, pode sair para fora pelas propriedades que foi demonstrada ou colocada como exercício para vocês demonstrarem, tá? Para vocês provarem. Então, esse cara aqui é 1. Então, qual função tal que eu derivo dá 1? É x, né? F de x igual a x. Então, isso daqui vai ser e vezes x avaliado nos limites. Isso daqui é e vezes no limite superior, 5. Lembra, teorema fundamental do cálculo. Menos o inferior. O inferior é menos 5, então menos 5. Isso daqui vai dar e vezes 10, tá? Acabou. É só isso. Próxima, questão 5. Questão 5 é avaliar integral indefinida. Tá aí. Então a gente vai quebrar em duas, né? Então isso daqui vai ficar a integral que a gente viu que isso tinha a ver com a antiderivada. Então vai ter a constante, porque a antiderivada é a mais geral possível, etc, etc. Então isso daqui é integral de x mais cosseno de x dx. Isso daqui vai ser integral de x dx mais a integral de cosseno de x dx. Então aqui é a parte das potências. Então como aqui é 1, vai ficar x, 1 mais 1, repito embaixo, 1 mais 1. E aqui, qual a função tal que eu derivo da cosseno? Seno, né? Então mais seno de x. Mais uma constante. Então esse daqui vai ser x ao quadrado sobre 2, mais seno de x, mais uma constante. Tá? Esse aí pertence aos reais, tá? Então essa daqui foi a primeira parte da prova, tá? Essa é a do dia da terça-feira, né? E aí tem a do dia seguinte. Então eu vou continuar. Então a questão 6 é para avaliar a integral definida. Essa daqui. E aí você pode usar as técnicas de integração, né? Então, se eu derivar o cara de baixo, vai dar ele próprio mais 1, que é o cara de cima. Então a gente vai usar a substituição, que tem uma analogia com a regra da cadeia. Tá? Assim como a integração de partes tá? Tem a analogia com a regra do produto da derivada, né? Então, usando a técnica de substituição, então eu vou chamar esse cara aqui de U. Então U vai ser meu E ômega mais ômega. Então essa daqui é minha função. Então meu diferencial de U vai ser a derivada desse cara. Derivada de E ômega. Derivada do ômega em relação a ômega dá 1. A derivada desse cara em relação a ômega. E o diferencial do H, né?
Tá, esse cara aqui é justamente a parte de cima. Aqui os limites de integração é em relação a ômega. Tá? Só que a gente está mudando para a variável u. Então, quando ômega é zero, então u vai ser e elevado a zero mais zero. Elevado a zero dá 1, com mais zero dá 1. Quando ômega é igual a 1, então a gente tem que u elevado a 1, que é e mais 1. Tá? Isso é e mais 1. Então, essa nossa integral vai ficar integral de 0 até 1 de e ômega mais 1 sobre e ômega mais ômega d ômega. Isso daqui vai ser integral de 1 a e1. E ômega de 1 d ômega vai ficar du sobre u. Tá? Isso daqui vai ficar igual a... Esse cara aqui é a integral do ln do módulo de u, né? Mas só como está nesse intervalo aqui de 1 até e mais 1, então vou colocar aqui ln do módulo de u, avaliado de 1 até e mais 1. Então isso daqui é o ln do módulo de e mais 1 menos ln do módulo de 1. O módulo de e mais 1, como esse cara é positivo, e mais 1. Então isso daqui é ln de e mais 1. Menos, como 1 é positivo, isso é ln de 1, e ln de 1 é 0. Então, isso daqui vai dar ln de e mais 1. Tá? E aí, próxima questão, questão 7. Esboçar a região delimitada pelas curvas. Tá? Então, eu vou fazer aqui na mão mesmo, porque esse daí tem que esboçar, então não vou usar o software, né? Então vamos lá. Primeiro a gente sabe que tem ele tem raiz em x igual a 0, né, os dois. Então ele vai interceptar o eixo x em x igual a 0. A gente vai analisar as derivadas para ver se tem pontos de inflexão, tá? E pontos de candidatos a extremo, né? Então vamos fazer desse daqui, eu vou chamar de y1, tá? Esse aqui de 2. Ou f de 1. Então a derivada de f de 1 de x vai ficar 1 mais 1 mais x ao quadrado menos, deriva o denominador, 2x vezes x sobre 1 mais x ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Isso daqui vai ficar 1 mais x ao quadrado menos 2x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado elevado ao quadrado. 1 menos 2x ao quadrado menos x ao quadrado. Então vai ficar 1 menos x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado elevado ao quadrado. Isso daqui é a mesma coisa que 1 menos x vezes 1 mais x. Então, esperando o carro da pamonha passar, né? Então, ó, quando f' 1 de x é igual a 0,
temos esse cara igual a zero vai ser quando x é igual a 1 ou x igual a menos 1. Então, x igual a 1 ou x igual a menos 1. Pela segunda derivada, a gente vai analisar esses candidatos de extremo para ver se vai ser ponto de máximo, mínimo ou inflexão, né? Então, derivando f de 1 duas vezes em relação a x. Então, vou pegar dessa etapa aqui. Então, tem a derivada do numerador, que dá menos 2x, vezes o denominador, 1 mais x ao quadrado elevado ao quadrado, menos a derivada do denominador, regra da cadeia, então 2, 1 mais x ao quadrado, vezes a derivada do que está dentro, vezes o numerador, 1 menos x ao quadrado, sobre o quadrado do denominador. Então vai ficar 1 mais x ao quadrado elevado ao quadrado e vai dar 4. Tá, eu não vou desenvolver isso daqui não, só basta analisar 1 e menos 1. Então, para 1, a gente tem... Esses caras aqui são sempre maiores ou igual que 0. Tá, esse é sempre maior que 0, né? Que é positivo aqui, né? E aqui também. Então, independente de ser 1 menos 1, vai dar sempre positivo. Então, quem vai determinar vão ser esses caras aqui. Então, aqui 1 vai ficar menos 2. Vou ter que fazer isso. Então, vai ficar... Aqui vai ficar... Tem um negativo na frente, então vai ficar menor que 0. Né? Porque é 1, aqui é positivo. Aqui vai ficar 1. Só que tem esse cara aqui que zera, né? 1. Então vai ficar só o primeiro da frente. Então vai ficar negativo, né? E o denominador é positivo. Então esse daqui fica negativo. Então... x igual a 1 é ponto de mínimo. Ponto de máximo, tá? É ponto de máximo. E agora, em menos 1. Menos 1, esse cara aqui zera. Aqui é sempre positivo. Esse daqui com negativo vai ficar positivo. Então, esse daqui vai ficar maior que 0. Então, x igual a menos 1 é ponto de mínimo. De mínimo. Beleza. Então, a gente sabe que nossa curva f de 1 tem um ponto de máximo e mínimo, tem 2 pontos. Como é que fica o limite deles no mais infinito e menos infinito? A gente tem que o limite de f de 1 de x para x tendendo a mais ou menos infinito vai ficar o quê? A gente pode fazer assim, né? Então, limite de x tendendo a mais ou menos infinito. Aqui eu vou deixar x. Embaixo vai ficar, coloco x ao quadrado em evidência. Vai ficar 1 sobre x ao quadrado mais 1. Isso daqui vai ficar limite de x tendendo a mais ou menos infinito. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar x vezes 1 sobre x ao quadrado mais 1, né? Quando esse cara aqui tende ao infinito, ou mais ou menos infinito, esse cara vai a 0. E 1 sobre x também vai a 0. Tanto no mais quanto menos infinito. Então, os limites vão dar 0. Tá? Então, já tem uma ideia como que fica o nosso f de 1, o esboço. O valor da imagem dele em 1 e menos 1 vai ficar f de 1. Então, x sobre 1 mais x ao quadrado vai ficar 1 sobre 1 mais 1, que vai ficar 1 sobre 2.
E nosso f de menos 1, a imagem é menos 1 sobre 2, porque esse cara aqui é quadrado, né? Então, aqui vai ficar... Deixa eu até fazer maior, vou fazer aqui embaixo, né? Que fica melhor para visualizar. Então, para f de 1 ele vale meio, e f de menos 1 menos meio. Eu tenho que, no limites de mais e menos infinito, ele vai tender a zero, e em 1 vai ser ponto de máximo e menos 1 ponto de mínimo. Então, o esboço vai ser mais ou menos uma coisa assim. Tá? E aqui vai tender a zero. Tá bom? E esse é nosso f de 1. E agora o próximo. X ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Que vai ser nosso f de 2. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Vou derivar. F duas linhas de x vai ficar... Vou fazer o f2 de x primeiro, para não ter que subir. X ao quadrado com 1 mais sobre 1 mais x ao quadrado. Então, derivei. F2 linha de x. Então, derivei o denominador. Ficou 2, numerador 2x, vezes 1 mais x ao quadrado, menos derivada de baixo 2x vezes x ao quadrado, e sobre 1 mais x ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Tá? Tranquilo? Então, se eu igualar a zero, deixa eu ver se eu consigo fazer mais uma coisa. 2x ao cubo vai morrer, tá? Então vai ficar 2x menos mais 2x ao cubo, tá? Menos 2, mais 2x ao cubo, menos 2x ao cubo. Então esse cara vai embora com esse, com 1 mais x ao quadrado elevado ao quadrado. Isso daqui é igual a 2x sobre 1 mais x ao quadrado. Então, quando f duas linhas de x é igual a zero, temos x igual a zero. Tá? Então, a gente tem um candidato aqui ao ponto extremo, né? Embaixo o denominador é maior que zero. Então, fazendo a segunda derivada, esse cara é mais simples que o anterior. Então, a derivada segunda de x vai ficar 2 vezes 1 mais x ao quadrado elevado ao quadrado, menos derivada do de baixo, regra da cadeia, 2, 1 mais x ao quadrado, 2x vezes 2x, sobre 1 mais x ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado, que dá 4. Propriedade de potência. Tá? Quando a gente avalia em zero, vai ficar, só para eu ver se está certo, 2x, tá certo. Então, quando a gente avalia em zero, fica aqui 0, vai ficar 1 ao quadrado, fica o 2, menos 0. E aqui embaixo, 1. Isso daqui é maior que 0. Então, x igual a 0 é ponto de mínimo.
beleza? E analisando eles no infinito, eu já vejo aqui que vai x infinito, mais e menos infinito vai ficar, vamos ver. Analisando nos limites infinito e menos infinito, f2 de x, isso daqui vai ficar limite, mais ou menos infinito, x ao quadrado, 1 mais x ao quadrado, eu coloco x ao quadrado em evidência, vai ficar 1 sobre x ao quadrado mais 1, tá? Como esse cara aqui é diferente de zero, a gente pode simplificar, né? Dá 1 no infinito, né? Então isso daqui vai ficar limite de x tendendo a mais ou menos infinito de 1 sobre 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Tanto para x tendendo a infinito como menos infinito, esse cara dá zero. Isso daqui no final, 1, vai dar 1, né? Porque esse cara vai a zero no infinito ou menos infinito. Então vai ficar 1 mais 0, 1 sobre 1, né? Então a gente tem uma assíntota em y igual a 1. Tá bom? Então aqui eu vou colocar a nossa assíntota, né? Então, esse daqui, y igual a 1. E a gente tem um ponto de mínimo em x igual a 0. Então, eu quero ver, aqui vai ter um ponto de intersecção aqui do lado direito. Então, vou igualar os dois já. Então, analisando os pontos de intersecção. Então, y igual a 1, y igual a y2, né? Isso daqui vai ficar x sobre 1 mais x ao quadrado igual a x ao quadrado com mais x ao quadrado. Beleza? E isso daqui vai ficar esse cara aqui do denominador é diferente de zero, esse também é diferente de zero. Então, a gente tem que x é igual a x ao quadrado. Então, x menos x ao quadrado é igual a zero e vai ficar 1 menos x igual a zero. Então, a gente tem ponto de intersecção em x igual a zero e x igual a 1. Logo, temos que os pontos de intersecção são x igual a 0 e x igual a 1, beleza? O x igual a 0 já está aqui, que é, a gente já sabe que é o ponto do gráfico da função anterior, né? Em 0 vai dar 0, está aqui. E a gente sabe que é o ponto de mínimo nesse cara aqui, né? E aqui é a mesma coisa. Para x igual a 0, a imagem é 0. Tá, então, vou fazer de amarelo o outro. Aqui eu tenho um ponto de mínimo, então vai fazer isso daqui, ó. Como aqui ele tem uma... No infinito ele tende a 1, ele vai fazer isso. E aqui é a mesma coisa. Tá, esboço. Então minha área vai ser essa região aqui, entre 0 e 1, né? Essa vai ser a minha área, né? Então, esse é o esboço da região, né? Beleza? Esse é o item A. Agora o item B. Encontre a área da região do item A.
Tá? Então, vou pegar aqui e copiar. Só me interessa... Eu vou ter que copiar tudo, né? Mas só me interessaria a parte da direita, né? Mas copio tudo. Então, a área vai ser... A gente tem que os valores de imagem... Os valores de imagem em comparação entre no intervalo 0 a 1 da função que em verde são maiores do que em amarela, tá? Para todo x entre 0 e 1. E o amarelo é o nosso f de 2. E o verde é o nosso f de 1. A gente sabe que nosso f de 1 de x é igual a x sobre 1 mais x ao quadrado. E nosso f2 de x é igual a x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado, tá? Então, nossa área vai ficar igual a integral de 0 até 1. Então, vou pegar o verde, que é o f de 1 de x, certo? Menos o f2 de x dx. E a gente substitui. Vai ficar a integral de 0 até 1. f1 de x é x sobre 1 mais x ao quadrado. E o f de 2 vai ficar menos x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado dx. Tá? Isso daqui vira duas integrais, né? Então, a gente tem a primeira integral, de 0 até 1, x sobre 1 mais x ao quadrado dx, menos a integral de 0 até 1, de x ao quadrado, mais 1 mais x ao quadrado dx. A primeira dá para fazer por substituição. Então, vou chamar esse cara de A1. A1 de x, né? Não A1 mesmo, porque vai dar um número na integral definida. Então, a gente tem para 1, a gente vai fazer 1u, vai ser 1 mais x ao quadrado. Então, du, derivada desse cara, 2x dx. Tá? Quando x é igual a 0, então u é igual a 1 mais 0 ao quadrado, que dá 1. E quando x é igual a 1, u é igual a 1 mais 1 ao quadrado, que dá 2. Que eu vou chamar de 1 isso daqui. Então, A1 vai ficar igual a integral de 1 até 2. Aqui vai ficar meio, né? Du sobre 2 é x dx, tá? Vezes, aqui du sobre 1 mais x ao quadrado, que é u. Isso daqui vai ficar meio ln do módulo de u, avaliado de 1 até 2. Isso daqui é meio de ln de 2 menos ln de 1, módulo, né? E o módulo vai dar o próprio número. Então, isso aqui vai ficar meio ln de 2 menos ln de 1. ln de 1 dá 0. Então, nosso A1 é igual a ln de 2 sobre 2. Tá? Então, vou deixar esse cara aqui guardado. E esse é nosso 2.
E agora o próximo, né? Então, A2. Esse cara aqui, né? Então, aqui, eu acredito que tem que usar a tangente, tá? Então, mudança de variável também, só que é com a tangente. Então, para o A2, vai ficar... Se a gente fazer x como tangente de alfa, tá? 1 mais tangente ao quadrado vai dar secante ao quadrado. Tá? E aí dx vai ficar a derivada da tangente, que é secante ao quadrado de alfa de alfa. Tá bom? E aí nos limites, para x igual a zero, qual o valor de tangente que dá? Então, para x igual a zero, a gente tem qual o valor da do nosso alfa, do nosso ângulo, tal que ele dê zero a tangente? Alfa igual a zero, né? E para x igual a 1, com o valor de tangente, qual o valor de ângulo tal que a tangente dá 1? Alfa igual a π sobre 4. Né? Então vamos ver aqui. Então a de 2 vai ficar integral de 0 a π sobre 4 de x ao quadrado vai ficar tangente ao quadrado de alfa. Dx secante ao quadrado de alfa de alfa. Secante ao quadrado de alfa de alfa. E sobre 1 mais x ao quadrado. 1 mais tangente ao quadrado de alfa. 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Então isso daí vai ficar integral de 0 a π sobre 4. Tangente ao quadrado de alfa vezes secante ao quadrado de alfa de alfa. Sobre 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado de alfa. Aqui, ó, divido da 1. Isso daqui vai ficar igual a integral de 0 a π sobre 4 da tangente ao quadrado de alfa de alfa. Isso daqui vai ser integral de 0 a π sobre 4. E aqui, o que dá para eu fazer? Dá para fazer seno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa de alfa. Tá? Seno ao quadrado é a mesma coisa que 1 menos cosseno ao quadrado usando a relação fundamental. Então isso aqui é de 0 a π sobre 4. Então 1 menos cosseno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa. Tá? Ops. Isso daqui vai ficar integral de 0 a π sobre 4. 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa, menos a integral de 0 a π sobre 4. Cosseno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa dá 1, né? De alfa. Isso daqui vai ficar integral de 0 a π sobre 4. Cosseno ao quadrado. 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado de alfa, menos alfa variado de 0 a π sobre 4. Tá? Qual é? Aqui é de alfa, tá? De alfa. Qual função tal que eu derivo da secante ao quadrado? Tangente, né? Então isso daqui vai ficar tangente de alfa variado de 0 a π sobre 4.
E esse cara aqui que fica π sobre 4 menos 0. Então fica π sobre 4. Tá? Tangente de π sobre 4 dá 1 e tangente de 0 dá 0. Então isso daqui vai ficar 1 menos π sobre 4. Tá? E esse é o nosso A2. Então, portanto, A2 é 1 menos π sobre 4. Aqui. Então, substituindo 2 e 3 em 1. Então, substituindo 2 e 3 em 1, temos, então a gente tem aqui a nossa área, o valor dela é área 1 mais área 2, isso daqui é ln de 2 sobre 2, e esse daqui vai ficar mais 4 sobre 4 menos π, tá bom? É isso. Ops. Essa daqui é a nossa questão 7. E agora a gente vai para a 8, tá? A 8 é nossos 8. Esboço sólido obtido, não esquecer de colocar no dicionário. Pela rotação em torno do eixo y da região delimitada por y igual a x ao quadrado e y igual a 2x. Então, vou fazer aqui mais ou menos. Parábola, né? Não vou fazer do outro lado porque vai ter uma rotação em torno do eixo y, né? Como vai ser delimitada, essa função é crescente, estou vendo que vai cortar só pela direita. E aqui vamos analisar os pontos de inflexão, pontos de intersecção, desculpa. A gente vai igualar os dois, então vai ficar x ao quadrado igual a 2x. Isso daqui vai ser x ao quadrado menos 2x igual a 0. Então isso daqui vai ficar x vezes x menos 2 igual a 0. Então os pontos de intersecção são x igual a 0 e x igual a 2. Então vou fazer de azul. Então esse cara aqui vai passar por aqui com intersecção e vai para cá, né? Vamos fazer rotação em torno do eixo y. Tá? Pela rotação, o volume que vai ter vai ser essa regiãozinha aqui, né? A gente não vai... Tá? É que fica a região delimitada, né? Pelos dois. Pela rotação do eixo da região delimitada por esses dois. Então, esse cara aqui. Então, nossa área vai ficar isso daqui. Tá? Eu não vou fazer rabisco assim porque fica melhor, tá? Essa área aqui, tá? Eu vou rotacionar isso em torno do eixo y. Então, quando eu rotaciono em torno do eixo y, deixa eu ver se consigo copiar isso. Tá? Então, vou ter algo assim, né? Beleza? Olhando de cima, a gente vai ter umas coroas. Então, aqui eu tenho meu eixo Z.
tá bom? Então, rotacionei. Eu tenho uma simetria circular. Tá? Então, eu vou ter umas coroazinhas aqui, né? Beleza? E aí eu vou integrar em relação ao eixo Y. Então, eu vou fazer um corte, uma secção transversal, por exemplo, aqui. Então, esse daqui é meu corte. Quando eu fiz esse corte, a gente tem a área vista de cima. Esse daqui fica em 3D, tá? Ele vai rotacionar em torno do eixo Y. Então, a gente vai ter as nossas coroazinhas, né? Então, elas têm... Quando eu fiz esse corte aqui e tal, eu pego uma delas. Imagina, isso daqui é bem pequenininho. Tá? Esse seria o nosso volumezinho. Então, esse daqui vale ΔY. Tá? E eu fiz esse corte aqui numa altura Y, né? Tá? Então, nosso volume vai ficar ΔV. Vai ser a nossa área em função de Y. ΔY, tá? Como que vai ficar essa área em função de Y? Se a gente olhar isso daqui por cima, a gente vai ver isso daqui, ó. Deixa eu desenhar aqui por cima. Beleza? Então, esse meu raio aqui, eu faço a rotação, eu vou ter o x associado a essa imagem aqui, então vou ter que fazer a função inversa. Então vai ficar o primeiro, eu vou fazer x em termos de y, né? Então fica esse cara aqui, vai ser y sobre 2, beleza? E esse cara aqui, o branco, vai ser raiz de y, né? Beleza? Tá? Então, esse raio aqui, o interno, vai ser o x em termos de y, que corresponde ao y sobre 2. E esse daqui, o raio externo, vai ser raiz de y. O volume... Então, item B, a gente encontra o volume sólido do item A, tá? Então, a gente tem aqui a função inversas disso. Então, para esse valor de y, a gente tem que a imagem vai ser y sobre 2, tá? Que é esse raio interno aqui. Para esse outro valor aqui, né, que vai cruzar aqui nesse cara, a gente tem o valor dessa imagem, o valor desse ponto do domínio, a imagem raiz de y, tá? Então o volume vai ficar a integral de 0 até esse valor de y, porque a gente está integrando em y, tá? Então aqui vale quanto? Para x igual a 2, daqui vale 4. Então a integração vai ser de 0 até 4.
A rotação em torno do eixo Y. E aqui vai ser a área da coroa, então vai ser o círculo maior. Então, vai ficar π, círculo maior. Então, raio dele, que é raiz de y, vai ficar raiz de y ao quadrado. Menos a área do círculo menor, que é y sobre 2 ao quadrado. dy, tá? Então, círculo maior menos círculo menor vai dar a área da coroa. Então, isso daqui é igual a π, sai para fora que é constante. Integral de 0 até 4. Raiz de y ao quadrado vai ficar y menos y ao quadrado sobre 4. Tá? dy. Isso daqui é π. Integral de 0 até 4 y dy menos a integral de π sobre 4 de 0 até 4 y ao quadrado dy. Isso é igual a π y ao quadrado sobre 2 avaliado de 0 até 4 e menos π sobre 4 y ao cubo sobre 3 avaliado de 0 até 4. Vou pôr o π em evidência. Tá? Vou colocar o 2 em evidência também. Primeiro vai ficar 4 ao quadrado, 16, 0, cachorro morto, menos 3 meios, tá? Porque aqui eu fiz distributiva, dá 4, 3 embaixo, desculpa. É 1/6, né? 1/6. Vezes 4 ao cubo, que é 64, né? Mas vou deixar 16 vezes 4, tá? Posso simplificar aqui. Então, isso daqui eu posso simplificar por 2. Por 2. Isso daqui vai ficar π sobre 2. 16 menos 4 dividido por 2, 2 vezes 16, 32. 6 por 2, 3. Isso daqui é π sobre 6 vezes 16 vezes 3 menos 32. 16 vezes 3, 48, menos 32, 16, 16 sobre 6. Então vai ficar igual a π vezes 16 sobre 6, simplifiquei por 2, isso daqui vai dar 8π sobre 3. Tá? Seja esse o sólido obtido pela rotação da região mostrada na figura em torno do eixo Y. Esboce uma casca cilíndrica típica e encontre sua área e altura. Tá. Então, vou copiar essa imagem mesmo. E vou fazer a rotação. Em torno do eixo Y, né? Beleza. Tá. E esse cara aqui vai ficar algo mais ou menos, bem mais ou menos assim, né? Aqui fica aqui é raiz de π. Então vou fazer uma casca, né? Então vou pegar aqui, vou pegar um ponto amostral. Muito bom.
Esboce uma casca cilíndrica, encontre sua altura, sua circunferência e altura, tá? Esbocei. E aí, nossa altura, essa nossa função é y igual a seno de x ao quadrado, né? A altura vai ser o ponto da imagem desse cara. Então, se aqui é x, a altura, vai ser seno de x ao quadrado, né? E a circunferência, a gente tem o nosso raio que é x. Então, a circunferência é x, 2π vezes x, tá? Circunferência. Item B. Então já está montado. Então nosso volumezinho vai ser, que nem eu fiz na lousa lá. Cortei com a tesoura e tal, vai virar um paralelepípedo. Então a área desse paralelepípedo vai ser a área de uma face dele vai ser a área do retângulo. Então 2πx vezes a altura, que é seno de x ao quadrado. Tá? E a gente tem uma espessura aqui, que é o nosso delta de x. Então, delta de x. Então, nosso volume vai ser dado pela integral de 0 até a raiz de π, de essa nossa área aqui, esse nosso volumezinho. A gente vai somar todos eles, né? dx. Tá? Daqui a constante sai para fora. Posso usar mudança de variáveis no x². Então faço o substituição, x², du vai ficar 2x dx. Então, nos limites de integração, quando x é igual a 0, a gente tem que o é 0 ao quadrado, que dá 0. E quando x é raiz de π, a gente tem que o é raiz de π ao quadrado, que é π. Né? Então, isso daqui vai ficar 2π, cai fora. A gente tem esse 2 aqui, junta com x. Então, na verdade, só vai ficar o π. Integral de 0 em vez de raiz de π é π. 2x dx é o nosso du. No lugar do x ao quadrado, o seno vai ficar só u. E du. Qual função que eu derivo e dá seno de u? Menos cosseno de u, né? Então, isso aqui vai ficar menos π vezes cosseno de u de 0 até π. Então, isso daqui vai ficar menos π cosseno de π menos cosseno de 0 graus, né? Então, isso daqui vai ficar menos π, cosseno de π é menos 1, menos cosseno de 0, que dá 1. Aqui vai ficar menos 2, com menos π, 2π. Tá bom? Então, o volume acabou dando 2π dessa região aí do sólido de revolução em torno do eixo y, né? Em torno do eixo y. Agora, por fim, o C. Este método é preferível em relação ao método do disco, nesse caso?
tá? Então é o seguinte, esse daqui vai ser preferível, né? Ele vai dar menos trabalho, menos conta, né? Do disco, a gente teria que fazer as coroas, né? Teria que fazer a mudança de variável, fazer a função inversa para ficar em função de y. Então seria um processo mais laboroso, né? Assim como esse exercício que a gente fez aqui acima, ficaria mais simples o 8 usando as cascas cilíndricas. Então está relacionado com a simetria, que você já vê que tem essa estrutura de casca aqui, por conta dessa coroa, né? Você vê que existe uma simetria que já exibe essas cascas. Então logo o método das cascas que fica mais simples, tá? Então basicamente é isso, tá? Respondi aqui com palavras, tá? Ele é preferível por conta disso que eu acabei de explicar. Então é isso, tá? Então vai ficar aqui, eu vou dar uma editada e tal e vou deixar o PDF da resolução para vocês também, tá? Então é isso aí, pessoal.